os Estados Unidos deram início à Operação Midnight Hammer, uma ação tão secreta que nem mesmo alguns aliados sabiam do seu lançamento. 7 bombardeiros Typhoon B-2 Spirit cruzaram o céu silenciosamente, como fantasmas modernos, apoiados por caças e mísseis de cruzeiro lançados de um submarino oculto nas profundezas do oceano. Não foi uma simples investida, foi uma coreografia militar precisa, onde cada elemento sabia seu papel. Isso não é cena de filme, é geopolítica de alto nível em ação. Agora, repara bem no nível de sofisticação envolvido aqui. Bombardeiros invisíveis ao radar, submarinos posicionados estrategicamente, sincronização com caças de última geração. Isso mostra como, no mundo real, quem domina a tecnologia e a inteligência estratégica está sempre um passo à frente. É o tipo de operação que redefine o tabuleiro geopolítico sem precisar mover uma peça publicamente. E para quem acha que tudo se resolve com diplomacia, esse tipo de ação prova que a linguagem da força ainda fala alto, quando usada com precisão cirúrgica. E não é qualquer país que pode fazer isso. Esse tipo de movimento, claro, não nasce do dia para a noite. São meses, às vezes anos, de planejamento, simulações e cruzamento de dados de inteligência. Um exemplo prático disso é a forma como os Estados Unidos criaram janelas de oportunidade, aguardando o momento certo para atacar com o menor risco possível. E veja bem, tudo isso foi feito sem que o Irã ou a comunidade internacional sequer percebessem o que estava vindo. Mas a mágica, se é que podemos chamar assim, não estava apenas nos aviões invisíveis. Havia um truque genial vindo logo a seguir. O verdadeiro gênio da guerra não está apenas em atacar com força, mas em atacar quando de onde ninguém espera. E foi exatamente isso que os Estados Unidos fizeram ao colocar em prática uma manobra clássica de engano estratégico. Enquanto o mundo acreditava que os bombardeiros estavam a caminho de Guam, como se fosse uma simples manobra de rotina, a força real se deslocava silenciosamente pelo leste. A inteligência americana plantou uma distração perfeita, como um mágico que faz você olhar para uma mão, enquanto a outra realiza o truque. Isso é xadrez em nível de mestre. Essa tática é conhecida no mundo militar como maskiroka, e é uma arte antiga. Enganar, distrair, confundir. Não foi à toa que até mesmo analistas internacionais foram pegos de surpresa. O Irã focou seus radares e baterias de mísseis em uma direção, e o golpe veio pelas costas. É como se você se preparasse para uma tempestade que nunca chega, enquanto uma avalanche cai silenciosamente atrás de você. Esse tipo de jogada ensina algo valioso para a vida. Às vezes, o que mais assusta é aquilo que você não vê chegando. Esse ensinamento é aplicável a qualquer pessoa, inclusive fora do campo militar. Pensa comigo, quantas vezes você já focou sua energia em um problema aparente, enquanto a verdadeira ameaça estava escondida nas entrelinhas? Empresas quebram por isso. Investidores erram por isso. Relacionamentos acabam por isso. O segredo está em treinar a sua mente para enxergar além do óbvio, exatamente como um estrategista militar. E falando em estratégia, o momento da execução foi, sem dúvida, um espetáculo à parte. A execução foi tão precisa que parecia coreografada por um maestro invisível. Em apenas 30 minutos, 3 dos principais centros nucleares iranianos, Fordo, Natanz e Isfahan, foram atingidos com potência e precisão cirúrgica. 14 bombas GBU-57, conhecidas como Massive Ordnance Penetrators, mergulharam profundamente no solo, desenhadas especialmente para destruir bunkers enterrados. E para confundir ainda mais as defesas iranianas, os mísseis Tomahawk lançados do submarino atingiram Isfahan segundos antes dos bombardeios, criando um efeito de dissonância e caos. Em linguagem militar, isso é o equivalente a um checkmate relâmpago. É curioso como a guerra moderna se parece mais com um quebra-cabeça tridimensional do que com os antigos campos de batalha. Tudo precisa acontecer em sincronia. Do lançamento dos mísseis até o reabastecimento aéreo dos caças, passando pelo tempo de resposta das defesas inimigas. Um segundo de atraso poderia comprometer toda a missão. Imagine tentar tocar uma sinfonia com 125 músicos espalhados por continentes diferentes, sem maestro visível. E mesmo assim,
Tudo saiu exatamente como planejado. A lógica aqui serve também para quem empreende, estuda ou lidera. O detalhe é o que define o sucesso. Mas não pense que foi só força bruta. O ataque foi desenhado para atingir o coração da capacidade nuclear iraniana, mas com um cuidado meticuloso para evitar grandes danos colaterais. Isso mostra como a guerra moderna não é mais sobre destruir tudo, é sobre atingir exatamente o que precisa ser atingido. E aqui entra uma lição poderosa. Saber onde bater é mais importante do que bater com força. E ainda tem mais, porque o que veio a seguir envolveu algo que pouca gente leva em conta quando fala em guerra: o silêncio. Se há algo que separa as potências de verdade dos amadores, é a capacidade de operar com precisão absoluta e total discrição. Essa operação envolveu mais de 125 aeronaves, cada uma com um papel crucial, desde caças de quarta e quinta geração até aviões de vigilância, inteligência e reabastecimento. Mas o detalhe que mais chama a atenção: nenhuma defesa aérea iraniana reagiu. Nenhum míssil foi disparado. Nada. O pacote de ataque passou como uma sombra. Isso não é apenas força, é domínio. Domínio do espaço, da informação, do tempo e do silêncio. O segredo disso tudo está na integração. A operação foi coordenada entre diferentes comandos militares: o Comando Estratégico dos Estados Unidos, o Comando Cibernético e até a Força Espacial. Sim, a Força Espacial. Isso significa que até os satélites estavam envolvidos, fornecendo dados em tempo real e bloqueando sistemas de comunicação iranianos. É como se um enxame silencioso de inteligência e fogo tivesse descido ao mesmo tempo, sem dar chance de resposta. Quer saber o que isso nos ensina? Que quando você integra suas forças pessoais, profissionais, emocionais, nada te para. E quer ver um exemplo aplicável? Pensa em alguém que quer crescer na carreira. Não basta só ter conhecimento técnico, se não souber se comunicar. Ou alguém que quer empreender. Sem saber de marketing, estratégia e finanças ao mesmo tempo, o negócio morre. Essa operação nos mostra que o sucesso está na combinação coordenada de múltiplas habilidades. E no caso dos Estados Unidos, foi justamente essa coordenação invisível que deu origem ao impacto visível. Mas o que será que restou dos alvos atingidos? Os primeiros relatórios pós-ataque deixaram claro: o estrago foi significativo. Imagens de satélite começaram a circular e mostravam marcas visíveis na superfície de Fordo. Mas o verdadeiro impacto estava escondido, abaixo da terra. As GBU-57 fizeram exatamente o que foram criadas para fazer: penetrar profundamente e obliterar estruturas protegidas por metros de concreto. O que antes eram instalações nucleares estratégicas, agora eram buracos fumegantes e silos colapsados. Mas veja, não se trata apenas de explosão. É sobre o simbolismo de demonstrar capacidade sem margem para dúvidas. Essas avaliações iniciais mostram como a tecnologia bélica evoluiu para algo quase cirúrgico. Nada foi feito por impulso. O objetivo não era destruir cidades, nem causar pânico civil. Era atingir o ponto exato da ameaça. E isso levanta uma reflexão importante. Quantas vezes você já gastou energia demais tentando resolver tudo ao mesmo tempo, quando o que precisava era atacar o ponto-chave do problema? Foco é um novo poder. E os Estados Unidos deixaram isso bem claro com essa operação. A verdadeira força está em saber onde agir. E claro, nada disso passou despercebido pelo mundo. Especialistas começaram a analisar os danos e debater se a infraestrutura nuclear iraniana pode ser reconstruída a curto prazo. Soiler, provavelmente não. Mas há algo ainda mais interessante. Os americanos, apesar de saberem do sucesso da missão, preferiram aguardar com cautela as análises completas. Porque em se tratando de guerra de narrativas, cada pedaço de informação pode ser usado como munição. E é aí que entra uma peça-chave nesse tabuleiro: a coletiva de imprensa. Quando o general Danny Kaine subiu ao púlpito da coletiva, o mundo prendeu a respiração. Não era apenas mais um pronunciamento militar. Era a confirmação oficial de uma operação que até então parecia roteiro de filme. Com voz firme e linguagem técnica,
Ele detalhou como cada fase da missão foi planejada para neutralizar ameaças nucleares com precisão máxima e risco mínimo. A mensagem era clara. Não se tratava de uma provocação política, mas de uma ação defensiva cuidadosamente medida. E isso, num mundo cheio de narrativas, muda tudo. Logo em seguida, o secretário de Defesa reforçou esse ponto com uma frase que ficou ecoando nas redações. O objetivo não é mudar regimes, mas remover riscos. Essa distinção é fundamental, porque em um mundo onde qualquer movimento militar pode ser interpretado como invasão ou colonização, deixar clara a intenção é tão importante quanto a execução. E aqui vai uma lição. Clareza de propósito é uma das armas mais poderosas em qualquer campo da vida. Seja você líder de uma equipe ou dono do próprio negócio, deixar suas intenções às claras evita conflitos e constrói respeito. Mas, ainda assim, nem tudo foi dito com todas as letras. A diplomacia vive de silêncios estratégicos, e o que não foi revelado na coletiva pode ser tão impactante quanto o que foi dito. E aqui mora o ouro. A operação teve um braço invisível, e não foi só americano. Enquanto o mundo digeria os detalhes técnicos apresentados, olhos atentos já buscavam pistas de quem mais teria contribuído nos bastidores. E nesse jogo de sombras, uma presença silenciosa começa a ganhar destaque.